no programa. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Então, pessoal, esse ano a gente passa todo o tempo estudando eletricidade. A gente começa estudando a eletricidade de uma forma armazenada, paradinha ali num corpo eletrizado, até a gente chegar na energia, né, elétrica como a conhecemos hoje, como a energia elétrica que está alimentando o seu computador, o seu celular, a lâmpada da sua casa. Tá certo? Então vamos lá. A gente começa o estudo da eletricidade, pessoal, falando de eletrização. Esse nosso primeiro capítulo, lá do livro didático, eu dividi ele em duas partes. Então, nós vamos ver uma primeira parte hoje, e aí, quando for na semana que vem, a gente vê os processos de eletrização. Como é que eu consigo eletrizar ou não um corpo, ok? Então, a gente começa falando um pouco do contexto histórico. Os fenômenos elétricos, pessoal, eles já eram conhecidos, tá certo? Antes, né, do nascimento de Cristo. E um fenômeno elétrico que era conhecido na época se dava através de uma resina vegetal, tá certo? Chamada de âmbar, que é essa pedra aqui amarela. Então ela recebe o nome de âmbar, tá certo? Na época já se sabia que quando eu pegava o âmbar e atritava ele a peles de animais, esse âmbar ele conseguia atrair pequenos pedaços de palha, tá certo? De pelos. E tinha o fenômeno parecido com esse aqui, olha, que é o fenômeno do atrito entre o canudinho e uma folha de papel toalha ou um papel higiênico, onde o canudinho consegue atrair pequenos pedaços de papéis. Então, isso aqui já era conhecido antes de Cristo, tá certo? O que é o âmbar, né? É uma resina fóssil muito usada para a manufatura de objetos ornamentais. Bem, aí, pessoal, a gente chega no átomo. Para a gente estudar a eletricidade, a gente precisa partir do átomo. O átomo, como a conhecemos, o modelo mais aceito hoje do átomo, ele não é estudado ainda nos livros de ensino médio. Qual é o átomo estudado nos livros de ensino médio? O átomo, para nós que a gente estuda, é o modelo criado por Rutherford e aperfeiçoado por Niels Bohr, tá certo? Que é esse átomozinho aqui bonito. Vocês viram átomo lá na química do primeiro ano. Então, eu vou só aqui explanar rapidamente os modelos atômicos até chegar no átomo aqui do Niels Bohr. O primeiro modelo atômico aceito, né, foi o de John Dalton, né, o John Dalton lá que tinha a doença do daltonismo. Esse modelo atômico de Dalton ele foi proposto por volta de 1809, certo? Só que essa ideia de átomo ela é lá do século V, mais ou menos, antes de Cristo, por dois filósofos gregos, tá certo? Um chamado de Leucipo e outro chamado de Demócrito, certo? Um discípulo do outro. Na época, eles propuseram que a matéria ela era descontínua. O negócio é esse de matéria contínua e descontínua, professor. O Leucipo e o Demócrito, eles acreditavam o seguinte: se eu pegasse qualquer corpo e começasse a parti-lo ele ao meio, eu chegaria num ponto que eu teria uma partícula indivisível. Daí, do nome grego, átomo, que significa indivisível lá em grego. Só que na época, um filósofo bastante famoso, né, que todo mundo já ouviu falar, Aristóteles, ele era bem mais influente, ele desacreditou dessa teoria atômica e continuou a defender a questão da matéria ser contínua, né? E claro, tudo isso aí estava mais relacionado à questão da Igreja Católica, pessoal. A Igreja Católica, ela está sempre
na época lá, até a gente chegar no desenvolvimento realmente da ciência a partir de Galileu para cá, a Igreja Católica ela proporcionou um grande atraso à evolução da ciência. Por quê? Porque todas essas experiências, por exemplo, nesse caso aqui do átomo, da matéria ser descontínua, esse átomo ele seria tipo uma partícula que seria, vamos dizer assim, ela seria a partícula essencial para a vida, né? E para a Igreja Católica, o essencial para a vida não é uma partícula, e sim Deus. Deus havia criado tudo. Então, a Igreja Católica ela não aceitava muito teorias que que fosse, né, contrapor com a teoria da criação do universo por Deus, não. Ok? Então, de Leucipo e Demócrito até 1800, pouquíssimos modelos foram propostos, mas nenhum teve grande relevância. O primeiro modelo com grande relevância foi o modelo de John Dalton. O modelo de John Dalton é o famoso modelo, deixa eu colocar aqui, ele é o famoso modelo da bola de bilhar. O modelo do Dalton, pessoal, ele explicava, deixa eu ver se dá para ver a bolinha vermelha, a bolinha verde, vou tentar fazer aqui de outra cor. Pronto, esse fica melhor. O modelo do Dalton, pessoal, ele explicava grande parte. Por exemplo, ele explicava como é que se formavam, como era que uma substância reagia com outra, formando uma nova, tá certo? Lá, se vocês lembrarem, forem pesquisar, esse não é o intuito da nossa aula, eu tinha átomos simples e átomos compostos. Os átomos compostos é o que hoje a gente conhece por molécula, tá certo? Então, átomos interagiam uns com os outros, se uniam para formar novos elementos, tá certo? Só que tinha um problema que o Dalton não conseguia explicar o modelo dele. O modelo que o Dalton não conseguia explicar, pessoal, o problema que o modelo do Dalton não conseguia explicar era isso aqui, ó. O modelo do Dalton ele não conseguia explicar fenômenos elétricos, tá certo? Ele não conseguia explicar. Por quê? Porque o átomo do Dalton ele era neutro. Ele era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e que não possuía carga elétrica. Ele era neutro. Então ele não conseguia explicar nenhum fenômeno elétrico. Só que esse modelo ele perdurou por quase um século. Quando é no final do século XIX, um físico chamado Joseph John Thomson ele faz um experimento, tá certo? Um experimento com raios catódicos e é o primeiro modelo proposto. Ele é o primeiro modelo proposto depois da realização de um experimento. O Thomson, ele consegue, através desse experimento lá dos raios catódicos, ele consegue descobrir o elétron. Isso aqui ocorre por volta de 1890, por volta de 1890, não me recordo agora o ano exato, certo? Então, ele vai ficar conhecido como o pudim de passas. Pudim de passas. Como foi que o Thomson propôs o novo átomo? O novo átomo agora do Thomson, pessoal, ele era mais ou menos o seguinte, ó. Eu tinha uma esfera, essa esfera ela era positiva, tá certo? Uma esfera maciça e positiva, onde na sua superfície tinha lá encrostados
partículas de cargas negativas a quem ele deu o nome de elétrons. Aí o átomo era o seguinte: a carga dessa esfera maciça, quando somada com a carga dos elétrons, dava zero. Então, a partir desse modelo, o Thomson ele consegue explicar os fenômenos elétricos, porque é o seguinte: um átomo em sua forma natural, a carga da esfera vai ter o mesmo valor da soma dos elétrons, só que com o sinal contrário. Como assim, professor? Vamos supor que a soma das cargas elétricas lá dá menos 5, porque o elétron tem carga negativa. Então a esfera teria carga mais 5, de tal forma que quando eu somar mais 5 menos 5, vai dar zero, tá certo? Aí o que era que o Thomson, como foi que o Thomson explicou isso aqui, ó? O Thomson explicou isso aqui da seguinte maneira: quando eu pego o canudinho e atrito a uma folha, ou o canudinho arranca elétrons dos átomos do papel, ou o papel arranca elétrons dos átomos do canudinho. De tal forma que o número de elétrons vai ficar diferente da carga da esfera. Então, um corpo adquire carga positiva e o outro corpo adquire carga negativa. Então, foi chupeta esse caso aqui do Thomson. Ele conseguiu explicar, só que ele não teve muita sorte, porque esse modelo dele durou muito pouco. O modelo do Thomson, então, presta atenção, o modelo do Thomson, chamado de pudim de passas, ele derruba o modelo do Dalton, porque ocorre o quê nesse modelo? A descoberta do elétron. Letra feia da porra. É porque o computador aqui está pesado, pessoal, o programa. Então vamos lá, continuando. Então, com o modelo do Thomson, o átomo ele deixa de ser indivisível, mas ele continua sendo uma esfera maciça. O que é que acontece quando chega um cidadão chamado de Rutherford, né? O Rutherford, pessoal, ele faz um outro experimento, certo? Vocês podem até pesquisar na internet, experimento de Rutherford, né? O Rutherford ele fez um experimento onde ele pegou uma folha de ouro e bombardeou com partículas alfas. O que são partículas alfas? Partículas alfas, pessoal, são núcleos de átomo de hélio que são emitidos por um material radioativo, tá certo? Como plutônio, como o urânio, tá certo? Então, esses materiais radioativos, eles sofrem um decaimento, que esse decaimento é uma emissão de núcleos de átomo de hélio. Por que núcleo de átomo de hélio, professor? Porque ele libera de 2 em 2 prótons, e o hélio é um átomo que possui 2 prótons no seu núcleo, número atômico 2. Então, o Rutherford ele fez um experimento, vocês podem até fazer uma leitura no livro de vocês, tá certo? Tem uma parte lá no livro de vocês e ele faz uma breve leitura da evolução dos modelos atômicos, uma breve descrição. Vocês podem até ler que lá ele fala um pouquinho do átomo de Rutherford. O que acontece? Como o Dalton e o Thomson haviam afirmado que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, quando essas partículas alfas bombardeassem a lâmina de ouro, vamos supor que aqui seja a lâmina de ouro, certo? Aí aqui eu tenho o meu emissor de partículas alfas. Quando essas partículas atingissem a lâmina de ouro, elas deveriam voltar, tá certo? Deveriam voltar. Por quê? Ora, porque era uma esfera maciça e indivisível. Maciça e indivisível. Então, elas estariam ali todas encrostadas, tá certo? Eu não teria espaço.
Só que o que ele percebeu foi o seguinte: a maioria dessas partículas, elas atravessaram sem sofrer desvio algum. Espera aí. Então o átomo ele é vazio. Se elas atravessaram, o átomo tinha que ser vazio. Só que ele percebeu que algumas, muito poucas, sofriam desvios e outras, mais poucas ainda, voltavam. Tá certo? Lembrando que essa lâmina de ouro, ela estava em volta de um anteparo, e esse anteparo, ele era feito de um material fluorescente, e ele conseguia detectar a colisão dessas partículas alfas, ou seja, desses núcleos de hélio. Então, ele postulou o seguinte: o átomo, ele não é uma esfera maciça. Na verdade, o átomo, ele é grande, possui um núcleo muito pequeno, onde estão os prótons, tá certo? Onde estão os prótons. E existe uma região no entorno desse núcleo onde se encontram os elétrons, tá certo? Então, os elétrons, eles ficavam orbitando em torno do núcleo, tipo um sistema planetário, né? Onde eu tenho aqui o Sol no centro, né? E os planetas orbitando em torno do Sol. Então o átomo ele foi desenhado, né, e postulado pelo Rutherford dessa forma: um núcleo composto dos prótons no centro e os elétrons orbitando. Só que aí, pessoal, na época também questionou-se por que esses elétrons orbitam e não colidem, né, com o núcleo aqui atômico. E um outro problema surgiu que o átomo de Rutherford não conseguia explicar. Tá certo? Vocês já devem ter visto aqueles materiais que geralmente são utilizados em brinquedos, ponteiros de relógio, que quando você expõe ele à luz, né, e você leva ele para o escuro, ele brilha. Né? Você expõe ele à luz, depois você volta com ele para o escuro e ele fica brilhoso. Esse fenômeno, o modelo atômico de Rutherford também não conseguia explicar. Então, um aluno do Rutherford, Niels Bohr, propôs o seguinte: esses elétrons, eles não estão aleatoriamente no entorno do átomo, assim, como doido comendo meio assado. Esses elétrons, eles estão divididos em níveis de energia. Quanto mais próximo do núcleo do átomo, menos energia possui o elétron. E aí, através do rearranjo do Niels Bohr, os elétrons foram divididos no que a gente estuda lá no primeiro ano na química, nas camadas de níveis eletrônicos, né? K, L, M, N, O, P e Q, né? As 7 camadas, onde eu tenho 2, 8, né? 18, 32, 32, 18, 8. Então, são essas as camadas. Cada camada deve possuir um número máximo de elétrons, né? Essas camadas sendo divididas ainda em subníveis de energia, que são aqueles SPDF, né? E que são 2, 6, 10, 14, né? Estão lembrados? O S é 2, o P é 6, o número máximo de elétrons, o D é 10 e o F 14. Então, tudo isso aí vocês viram lá no primeiro ano. Bem, o que é que chega para nós? Ainda segundo o Niels Bohr, o que é que vai explicar aquele fenômenozinho lá da luminescência lá do objeto que é exposto à luz? Esses átomos, eles conseguem mudar de camada, tá certo? Então, esses átomos não, esses elétrons. Então, vamos supor que eu tenho aqui esse elétron, ó, que eu vou pintar aqui, ó. Pronto.
Vamos supor que esse elétron ele absorve energia. Então, dependendo da quantidade de energia que ele absorver, ele pode saltar para essa camada aqui, ó. Só que, como essa camada não é o estado natural do elétron, né, ele tem que voltar para a camada normal dele. Então, para ele voltar para a camada de origem, ele tem que liberar essa energia que ele absorveu. E essa energia que ele absorveu, que ele vai liberar, ele libera ela em que forma? Ele libera ela em forma de luz. É o famoso fóton, tá certo? Então, ele vai liberar essa energia, aquela luz, aquele brilho que aqueles corpos emitem, tá certo? São o quê? São a energia, né, que está sendo liberada pelos elétrons que mudaram de níveis de energia, tá certo? Mudaram de nível de energia. Então, o elétron, ele absorve energia, no caso lá, a energia luminosa, ele absorveu a energia fornecida pelo Sol, saltou de nível energético, só que ele não pode ficar na camada, ele volta. Quando ele volta, ele tem que liberar a energia que ele absorveu. Aí ele libera ela em forma de luz. Isso aqui, pessoal, a gente deveria ver ele bem mais detalhado lá na física moderna, mas a gente não trabalha ainda física moderna no ensino médio, tá certo? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, abra o microfone, tá certo? Bem, o que é que fica determinado aqui no modelo atômico de Bohr, né? O núcleo ele vai ser formado por prótons e nêutrons. Na época, pessoal, achou-se que os nêutrons, né, deduziram a existência do nêutron. Mas os nêutrons eles só foram identificados por James Chadwick em 1932, ou seja, 30 anos após a formulação desse modelo, foi provada a existência dos nêutrons. Mas na época já se pensava na possibilidade de haver partículas que alguns achavam que seriam as responsáveis por manter o equilíbrio entre o núcleo e a eletrosfera, a região em que existem os elétrons. Ok? Então vamos lá. Fechado aí os modelos atômicos, então o modelo atômico que a gente estuda até hoje é o modelo de Rutherford-Bohr, que é esse modelo do sistema planetário, onde no núcleo eu vou ter prótons e nêutrons, onde os prótons possuem carga positiva e os nêutrons não possuem carga elétrica. No entorno do átomo, né, no entorno do núcleo, melhor dizendo, existe uma região onde circulam elétrons. Esses elétrons divididos em camadas eletrônicas. Então, quanto mais afastado do núcleo está o elétron, mais energia, maior é o nível energético dele. Só que também é mais fácil de a gente conseguir arrancar ele do átomo, tá certo? É mais fácil a gente conseguir arrancar esse elétron do átomo. Bem, um átomo neutro, um átomo normal, ele possui o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, eu pego lá um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele vai ter um próton e um elétron, tá certo? E um ou dois nêutrons. Então, ele vai ter um próton e um elétron. Um próton anula um elétron. Quando esse átomo perde ou ganha elétrons, o mesmo adquire carga elétrica. E aí ele passa a ser chamado de íon, né? Passa a ser chamado de íon. Lembrando que esse íon, a gente classifica ele, vocês viram também lá na química, cátion é um íon de carga positiva, ou seja, para ele ter carga positiva, significa dizer que ele tem mais prótons. Para ele ter mais prótons, significa dizer que ele perdeu elétrons. Então, o cátion
é um átomo, né, que perdeu elétrons. E eu tenho também o ânion. O ânion possui carga negativa. Da mesma forma, se ele possui carga negativa, é porque ele tem mais elétrons. Para ele ter mais elétrons, é porque ele ganhou elétrons. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então, voltando bem aqui no canudinho, quando eu faço esse experimento, eu estou arrancando elétrons de do canudinho para o papel ou do papel para o canudinho. Nesse caso aqui, do canudinho para o papel. Então, como o canudinho ele perde elétrons, ele passa a ter íons em sua composição. Tá certo? Ele passa a ter íons em sua composição. Ou seja, ele passa a ter mais próton do que elétrons. Por quê? Porque ele perdeu elétrons para o papel. Lembrando também, pessoal, que só vai mudar de um corpo para o outro os elétrons, tá certo? Eu não consigo arrancar e nem colocar prótons no núcleo de um átomo por um processo simples como esse. Ok? Princípios da eletrostática. Nós temos dois princípios bem simples, tá certo? O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão. No princípio da atração e repulsão, significa o seguinte: quando eu aproximar dois corpos que possuírem cargas de mesmo sinal, eles vão se repelir. Quando eu aproximar dois corpos que possuem cargas elétricas de sinais contrários, eles vão se atrair. Então, é o seguinte, ó, cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, vão se afastar uma da outra. Tanto faz ser duas cargas positivas, como ser duas cargas negativas. Agora, se eu aproximar duas cargas de sinais contrários, elas vão se atrair, tá certo? Duas cargas de sinais contrários, elas vão se atrair. Professor, agora me diga uma coisa. Se eu, no caso lá do canudinho, no caso do canudinho aqui, eu peguei esse canudinho, pessoal, e eu atritei ele a uma folha de papel. E eu aproximei o canudinho a um monte de pedacinho de papel. Eles se atraíram. Então você vai e imagina. Bem, o professor lá disse que é o seguinte: cargas de sinais opostos se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais contrários se repelem. Sinais iguais se repelem. Como eles estão se atraindo, significa dizer que esses papeizinhos eles estão eletrizados com carga de sinal contrário ao canudo. Não, pessoal. Ó, presta atenção. Quando eu tenho um corpo eletrizado, esse corpo ele consegue atrair materiais neutros. Ele consegue atrair materiais neutros. Então, cuidado. Muitas questões de vestibular cobram essa questão aqui. Quando dois corpos se atraem, significa dizer que os dois estão eletrizados com cargas opostas? Não. Tá certo? Quando dois corpos se atraem, significa dizer que pelo menos um tem que estar eletrizado. E aí eu posso ter um outro corpo neutro. Então, um corpo eletrizado, tanto faz ser com carga positiva como carga negativa, ele vai conseguir atrair um corpo neutro. Como é que ele consegue atrair um corpo neutro, professor? A gente vê isso aí na próxima aula, tá certo? Mas um corpo eletrizado consegue atrair um corpo eletrizado com carga de sinal contrário ou consegue atrair um corpo neutro. Agora, aproximei dois corpos e eles se repeliram, aí eu tenho uma certeza. Eles só vão se repelir se os dois estiverem eletrizados com a mesma carga. Eu só tenho repulsão nesses dois casos aqui, ó. Dois corpos eletrizados positivamente ou dois corpos eletrizados negativamente. Tudo bem? Se aparecer uma dúvida, pessoal, falem. O último princípio
O último princípio é o princípio de conservação das cargas elétricas. Deixa eu ver aqui que horas já andam. 3:13. Bom, vai dar tempo, tranquilo. Princípios de conservação das cargas elétricas. Esse princípio, pessoal, ele é bem simples e bem fácil de ser entendido. A soma algébrica das quantidades de carga elétrica presentes em um sistema eletricamente isolado. O que é que significa um sistema eletricamente isolado? Significa que ele não ganha e nem perde carga elétrica, certo? Ele não ganha nem perde. A soma das cargas elétricas, ela é sempre constante. Então, para resumir, imagine aqui esse sistema, eu vou dar aqui até uma ampliada aqui. Pronto. Dá uma ampliada aqui para ficar melhor. Opa, foi demais. Dá uma ampliada aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Olha, imagine que eu tenho aqui esse sistema. Eu tenho aqui um corpo A, e esse corpo A ele está eletrizado com uma carga QA de menos 5 Q. Esse meu corpo B, ele está eletrizado com uma carga de mais 2 Q. Esse corpo C, ele está com uma carga zero, ou seja, está neutro. O que acontece se eu pegar e colocar eles em contato aqui um com o outro e depois separar? Veja, no segundo momento, esse corpo A que tinha carga menos 5Q foi para menos 2. Esse corpo que tinha mais 2 ficou com o 2. E esse corpo C que estava neutro, ele está agora com carga menos 3Q. O que aquele princípio lá quer dizer é o seguinte: se eu somar todas as cargas antes e todas as cargas depois, essas somas elas têm que chegar ao mesmo valor. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu pegar e somar aqui, menos 5, mais 2, mais 0, isso aqui vai dar menos 3, ok? Se eu fizer essa soma aqui embaixo, esse menos 2 vai cancelar com mais 2 e vai sobrar o que aqui? O menos 3 do mesmo jeito. Ou seja, a soma se manteve constante. É isso que o enunciado quer dizer. Toda vez que eu tiver um sistema isolado, eletricamente isolado, vou mostrar bem que esse símbolo aqui significa somatório. Então, o somatório das cargas Q antes tem que ser igual ao somatório das cargas Q depois. Ok? O somatório das cargas antes tem que ser igual ao somatório das cargas Q depois. Então, ele é um princípio bem simples. Deixa eu ver aqui. Depois é que eu falo disso aqui. Vamos logo para cá. Carga elétrica, pessoal. Todo o corpo, para ele estar eletrizado ou não, eu vou ter que sempre utilizar o termo carga elétrica. Esse termo carga elétrica, ele está relacionado à quantidade de carga que o corpo tem armazenado nele. Mas essa quantidade de carga não é necessariamente a quantidade total de cargas que ele possui, mas sim a quantidade de cargas em excesso. Como assim, professor? Ora, se eu tiver um átomo de hélio, como a gente está falando lá do hélio, o hélio ele possui 2 prótons e 2 nêutrons. O hélio ele é um dos gases nobres, aqueles gases que não se misturam com ninguém, os bichos são todos na deles, né? Então, quando eu digo que eu chego lá e digo que o átomo de hélio ele é neutro, não significa dizer que ele não possui carga elétrica. Ele possui 2 prótons e possui 2 nêutrons. Só que ele não possui cargas em excesso. Então, toda vez que a gente fala que um corpo está eletrizado ou que um corpo possui determinada quantidade de carga, eu estou me referindo à quantidade de cargas em excesso, tá certo? Bem, a carga elétrica, pessoal, ela está relacionada à carga elementar. E o que é essa carga elementar? É a carga elétrica atribuída ao próton e ao elétron. Como assim, professor?
Carga elementar, carga elétrica atribuída ao próton e ao elétron. Pessoal, é o seguinte, o próton e o elétron, eles possuem mesmo módulo de carga, tá certo? Como assim? A carga elétrica do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga elétrica do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ou seja, eles possuem mesmo módulo, porém sinais contrários. Tá certo? Mesmo módulo, porém sinais contrários. Professor, e aí como é que a gente sabe que o elétron é que tem carga negativa? Não, pessoal, é o seguinte, essa questão dos sinais foi adotada de forma arbitrária. Então, foi convencionado. O elétron ele tem carga negativa, o próton tem carga positiva. O que a gente sabe é que eles são cargas opostas. Isso a gente sabe, que eles são cargas opostas. Tá certo? Mas esse valor, esse símbolo de mais e símbolo de menos, isso aí é simplesmente por uma questão de convenção. Ok? Então, adotou-se mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb para o próton e menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb para o elétron. Esse valor dessa carga elementar, pessoal, ele vem ser descoberto, me esqueci agora o ano também, por um físico, né, norte-americano chamado de Millikan, né? Tem um experimento famoso, se você pesquisar também na internet, chamado de experimento de Millikan, onde o Millikan ele consegue calcular o valor da carga do elétron não me recordo agora, mas se não estou enganado é na década de 40, tá certo? Que ele consegue calcular o valor do elétron, da carga do elétron e do próton. Então, para que é que a gente vai usar esse número? Presta atenção, para que é que a gente vai usar esse número? Toda vez que um átomo ganhar ou perder elétron, ganha ou perde elétron, a gente vai multiplicar o número de elétrons que ele ganhou ou que ele perdeu pelo valor da carga elementar. Aí a gente encontra o valor da carga que aquele corpo possui. Ok? Qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar para a carga elétrica? A unidade de medida para a carga elétrica é o coulomb, tá certo? Em homenagem a um físico, claro, que tem o nome de Coulomb e que a gente vai estudar no capítulo 2, que é a lei de Coulomb ou força elétrica, tá certo? E vai ser sempre representado pelo C, ok? Vai ser sempre representado pelo C. Isso aqui, pessoal, carga elétrica é uma grandeza fundamental também, tá certo? É uma daquelas grandezas físicas que não necessitam de outras para que a gente consiga caracterizar ela. Bem, eu estou achando que eu engoli. Eu sabia que eu tinha engolido. Bem, vamos esquecer essa questão aqui dos materiais. Eu vou só falar aqui do material isolante, que são materiais isolantes ou dielétricos e o que são materiais condutores. Para nós, pessoal, o material isolante é aquele material em que os elétrons da última camada eles estão mais fortemente ligados ao seu núcleo. Ou seja, os elétrons eles são difíceis de serem arrancados. Então, quando eu chego lá e vou, por exemplo, aplicar uma tensão num pedaço de borracha, aquela tensão, aquela diferença de potencial, ela não consegue arrancar os elétrons da última camada dos átomos que compõem a borracha. Tá certo? Quando eu chego lá no metal qualquer, aí não, lá no metal, meu amigo, lá no metal é uma beleza. Qualquer DDPzinha, qualquer diferença de potencial que eu fornecer, eu vou conseguir fazer os elétrons se movimentarem. Por que eu falo tanto no elétron, pessoal? Eu falo muito no elétron porque quando a gente tem uma corrente elétrica, a gente tem movimento de elétrons, certo? Então, uma coisa que vocês têm que saírem do terceiro ano é sabendo que
Um elétron, uma corrente elétrica, nada mais é do que um movimento ordenado de elétrons. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que o que eu consigo arrancar de um átomo muito facilmente é um elétron, tá certo? Por um processo simples, é o elétron. Eu não consigo chegar lá no pedaço de borracha e arrancar um próton do núcleo lá do átomo, do elemento que compõe a borracha. Já o elétron pode ser que eu consiga, tá certo? Então, materiais isolantes são materiais onde os elétrons estão mais fortemente ligados ao núcleo e, por isso, encontram grande dificuldade de movimentação. Ou seja, os elétrons não conseguem se movimentar facilmente, eu não consigo arrancar de um átomo para outro. São exemplos. Aqui o meu exemplo aqui, eu não sei nem que idioma foi esse aqui que eu escrevi, ó. Aqui ficou doido. Atmosférico seco, tá certo? Por que atmosférico seco? Por que o atmosférico ele é um mau condutor? O atmosférico ele é um mau condutor, pessoal, porque senão qualquer raio que tivesse lá na nuvem, ele cairia na Terra. Só que, na verdade, para que um raio caia sobre a Terra, a gente vai ver que a gente tem que ter uma diferença de potencial entre a nuvem e o chão muito grande. Por isso que a maioria dos raios ocorrem somente dentro da nuvem. Então, o atmosférico seco ele é um mau condutor. O vidro é um mau condutor, a borracha, a mica e, por incrível que pareça, até a água é um mau condutor de corrente elétrica. Ah, não, professor, a água não é um mau condutor de corrente elétrica não, que eu vejo um monte de gente morrendo aí de choque na água. Pessoal, a água pura, quando eu me refiro à água, eu estou me referindo à água pura. A água pura, ela é má condutora de corrente elétrica. Agora, a água adicionada de sais, ela é ótima condutora de corrente elétrica porque a gente vai ter aí uma solução iônica, tá certo? Vamos ver aí se a gente consegue aí realizar aí alguns experimentos futuramente aí, desde que vocês não cometam aí nenhum ato que venha a prejudicar, né? Então vamos lá. Vou caçar em uns experimentos que não sejam perigosos para a gente tentar fazer aí futuramente e ver como a água não é um bom condutor de eletricidade. Mais para frente a gente conversa mais a respeito dela. E os materiais que são bons condutores de eletricidade são aqueles materiais em que os elétrons se encontram mais afastados do núcleo, né? Aqueles elétrons que se encontram mais afastados do núcleo, eles possuem uma maior facilidade de se movimentarem. Principais exemplos são os metais de uma forma geral. Claro que eu vou ter materiais melhores condutores, eu vou ter materiais não tão bons condutores assim, tá certo? Por exemplo, quem é o metal que a gente usa como condutor nas nossas casas? É o cobre. Mas o cobre ele não é o melhor condutor que existe, e nem o pior. Na verdade, ele está no meio termo. É o melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Ele não é muito caro e não é muito ruim condutor. O melhor condutor, um dos melhores condutores, é o ouro. Mas já pensou a gente fazer fios de ouro? Aí fica difícil, né? Então, para finalizar, ainda com relação à carga elétrica, que é na hora lá de montar o bicho, ele pulou aqui. Como é que eu calculo a carga elétrica que existe em um corpo? Bem, a carga elétrica existente em um corpo, pessoal, vou só deletar esses aqui. Um segundo, vou deletar esse bonito aqui. Opa! Não, depois eu deleto. Não pode perder tempo não, que está acabando aqui. Ó, quando a partícula ganha ou perde elétrons, pessoal, eu consigo calcular a carga elétrica existente nesse corpo através desta equaçãozinha, tá certo? Onde Q é a quantidade de carga presente naquele corpo, N é o número de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu, e é o valor da carga elementar. Qual, professor? Esse aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19.
mais ou menos. Como é que você vai usar esse sinal de mais? Simples. Se o corpo tiver mais elétrons, você vai usar o sinal de menos. Se o corpo tiver mais prótons, você vai usar o sinal de mais. Tá certo? Então vamos aqui para um exemplo para a gente terminar. Ó, um canudo, ao ser atritado contra um papel toalha, perde 10 elevado a 13 elétrons. Pessoal, se ele perdeu elétrons, qual é o sinal da carga elétrica que ele vai adquirir? Se ele perdeu mais elétrons, significa dizer que ele possui mais prótons. Então, a carga dele é positiva. Então, nós vamos encontrar um valor positivo, tá certo? E aí, pessoal, aqui é o seguinte, quem não está muito atento em bases 10, eu aconselho dar uma revisada boa em bases 10, porque a gente vai trabalhar muita base 10 o ano todo, praticamente todo, tá certo? Então, vamos lá, como é que vai ficar aqui, ó? Número de elétrons, 10 elevado a 13. O valorzinho da carga elementar, eu vou botar mais. Por que eu vou botar mais? Porque, como ele perdeu elétrons, ele vai ter mais prótons. 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb. E aí, nós vamos resolver da seguinte maneira, ó. Q é igual a N vezes E. Q é igual a N vezes E. Q é igual. Quem é o meu N? O meu N é 10 elevado a 13. Vezes. Quem é o E? 1,6 vezes 10 elevado a 19. Aí nós vamos perceber aqui, pessoal, que eu tenho perdão, tá faltando bem aqui um sinal de menos, ó. Menos 19. Senão, vou lhe dizer uma coisa, ia ser uma carga aí nesse canudinho que ele ia deixar torrado quem chegasse pelo menos perto dele. Então, vamos lá. Agora sim. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Olha, qual é a única coisa que não é base 10 aqui? A única coisa que não é base 10 é o 1,6. Então, eu vou repetir ele. Q é igual a 1,6 vezes 1,10. E aí, agora, eu vou simplesmente somar esses expoentes aí que a gente destacou. Então, eu vou somar eles aqui em cima. 13 menos 19. Só você não disse que ia somar? Sim, eu ia somar, mas eu tenho que obedecer aos sinais. Então, 13 menos 19, menos 6. Então, a carga desse canudinho é 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, coulomb, eu ainda posso substituir essa base 10 a menos 6 por uma letra grega chamada de Mi. Existe uma letra grega, tá certo? Existem múltiplos e submúltiplos. Chamada de... só um segundo aqui. Pronto. Existem letras, pessoal, gregas, que são utilizadas para representar potências de base 10. Então, existe esse Mi, que ele equivale a 10 elevado a menos 6. Tá certo? É uma letra grega chamada de Mi. A gente escreve MU. Então, ele significa 10 a menos 6. Então, aqui embaixo, eu ainda poderia substituir, ó, por isso aqui, ó, 1,6 microcoulomb. Professor, cadê o 10 a menos 6?
O 10 a menos 6 é essa letrazinha grega aqui. Ok? Pessoal, vou parar de gravar aqui, tudo bem?